Bom dia, professor. Bom dia, turma. Dando continuidade à apresentação do nosso seminário, eu vou falar um pouco sobre como era a situação partidária no período imperial. Durante esse período, existiam basicamente dois partidos, o conservador e o liberal. Existe uma grande controvérsia sobre quando esses partidos surgiram, se foi em 1837, se foi em 1834, se foi em 38. E dentro desse debate, o professor Afonso Arinos, ele aponta que o Partido Liberal surgiu com a instituição do Ato Adicional de 1834, enquanto o Partido Conservador surgiu durante a elaboração da Lei de Interpretação do Ato Adicional, também em 1834. O Partido Liberal era formado basicamente pelos burgueses, né, defendiam seus ideais, seus interesses, também defendiam os ideais dos bacharéis e principalmente reformas progressistas, enquanto os conservadores eram formados basicamente por aqueles que já tinham um certo poder pré-estabelecido. Eram donos de lavouras, que também mexiam com pecuária, enfim, eles já eram a elite da época que tinha como interesse conservar o seu poder, daí o nome de Partido Conservador. Só que essa diferenciação entre Partido Conservador e Partido Liberal era quase que teórica. Na prática, quase não existia diferenciação entre um liberal e um conservador. Por quê? Porque na prática, eles prevaleciam os interesses da corte, como se fosse o interesse de um bem maior. Eles colocavam em detrimento os interesses e os princípios dos seus partidos, né, tanto conservador quanto liberal, e colocavam em evidência os interesses da corte. E dentro desse cenário em que quase não havia diferenciação entre eles na prática, o jurista brasileiro Rui Barbosa faz uma analogia com a frase de Thomas Jefferson, que ele aplica na realidade dos Estados Unidos, em que lá ele fala que todo estadunidense é democrata, mas todo estadunidense também é republicano. E isso é bastante semelhante com o que acontecia aqui no Brasil, em que, independentemente se você fosse um conservador ou se você fosse um liberal, em teoria, na prática você basicamente ia defender os interesses da corte. E dentro da corte a gente tinha a principal figura política do Brasil, né, que era o imperador Dom Pedro II, que sempre tendeu para o lado liberal, diferentemente de seu pai, que era um conservador de fato. E isso meio que colocava os liberais no poder e os conservadores na oposição. Mas, como dito anteriormente, na prática quase não havia diferenciação entre eles. E é isso que dá o título do tópico em questão, em que Paulo Bonavides fala que tanto os liberais quanto os conservadores se resumiam a um só partido, o Partido do Poder. E para destacar isso, ele traz uma frase também de Rui Barbosa, em que ele fala que ambos partidos estariam satisfeitos se lhes dessem a erva fresca do poder. Só que esses dois partidos também tinham uma outra característica em comum. Nenhum dos dois possuía confiança da população nacional. E essa desconfiança, somada à Guerra do Paraguai, às consequências políticas da guerra, entre outros problemas políticos que o Brasil enfrentava, culminou na crise desses dois partidos. E em meio ao enfraquecimento do Partido Liberal, algumas das suas pautas que eles defendiam deixaram de ser só teóricas e começaram a ganhar forma, começaram a ser trabalhadas na prática. E principalmente as reformas progressistas. Esse lado do Partido Liberal, que era mais radical, começou a colocar em prática os ideais da reforma, que reivindicavam uma república, e tanto que em 1870 foi lançado o livro A República, que continha um manifesto republicano. E em meio a isso tudo, né, toda essa crise, enfraquecimento, os problemas políticos foram se arrastando até dia 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República no Brasil. E junto da proclamação da República veio também a extinção dos dois partidos, tanto do Partido Liberal quanto do Partido Conservador deixaram de existir. E agora eu termino minha parte, né, e passo a palavra para a Kailane, que vai dar continuidade ao nosso seminário.